Amém, Senhor. Deus, obrigada, Deus, por esse dia chamado hoje. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor já falou, por tudo que o Senhor já ministrou na vida de quem vai estar trazendo transbordo. Só o Senhor é Deus poderoso para fazer infinitamente mais nas nossas vidas. Espírito Santo, escreve cada coração que está ouvindo nesse momento, os que vão ouvir depois. Ah, Senhor, seja conosco, Pai, que haja um transbordo de amor, de paz, de alegria sobre todas as vidas e as que vão ouvir. Deus, obrigada pela vida da Valentina. Obrigada, Senhor, 15 anos. Oh, Deus. Continua derramando do teu bom perfume sobre a vida da Valentina. Continua conosco. Os que fazem aniversário hoje também, Deus, e nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Muito obrigada. Dia de muita alegria, muita paz, dia de transbordo. Espírito Santo, continua conosco. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém! Glória a Deus, que alegria! Como é bom estar com vocês aqui. E já sem demora, eu quero chamar para transbordar aquele presente que o Papai do Céu preparou, desenhou e enviou. E tem me ajudado assim tanto nessa caminhada, principalmente por me apaixonar cada vez mais por Jesus. Então, sem demora, por que não ouvir o nosso presente, Tanuri? Cíntia Tanuri, vem para cá, minha irmã, como é bom chamar o teu nome, como é bom você estar comigo aqui na sala. Vem para cá porque eu quero te ouvir, a família quer te ouvir, o povo quer te ouvir também. Permita que Deus fale aí mais uma vez através da sua vida. Vem para cá, minha irmã. Bom dia com muita alegria. Gente, eu nunca vou me acostumar com essa acolhida tão gostosa da Mônica. Todas as vezes eu sinto como um abraço do próprio Deus do céu na minha vida. Muito obrigada, Mônica Souto. E essa manhã eu estou, como a Ana falou, aí, literalmente transbordando de alegria, de gratidão, de muita emoção. Vamos tentar segurar a emoção para me fazer o transbordo até o fim, sem chorar, porque o Senhor faz coisas que nos surpreendem, nos maravilham, e a gente fica assim, como os que sonham mesmo, né? Parece que é um sonho, mas é realidade, a gente está vivendo aquilo. Então, para quem está aqui hoje, para quem vai assistir depois, o que eu quero te dizer é que Deus é um Deus fiel. A fidelidade de Deus não falha. Eu quero falar hoje sobre a fidelidade do Senhor, sobre o cuidado dele nos detalhes, sobre a provisão de um Deus que sabe de todas as coisas, conhece tudo e ele é amoroso e generoso. O nosso Deus é um Deus de transbordo. O nosso Deus, ele gosta de transbordar, porque tudo com o Senhor é abundante graça, é abundante favor, é abundante bondade. Eu quero começar com um versículo aqui que está em Colossenses 3. Vou ler para vocês o versículo 12, que diz assim: em tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo o que fizermos, seja em palavras, seja em ação, faça em nome de Jesus, dando graças a Deus Pai. O nosso coração precisa tributar graça, gratidão a Deus Pai. Porque tudo que fazemos não é no nosso nome, é o nome de Jesus que é glorificado através das nossas palavras, das nossas ações e quando nós tributamos gratidão e honra a Deus Pai. E eu quero falar sobre isso, quero contar hoje para vocês da alegria de viver um ano da Célula Kids em Montes Claros. O Kids Real, a Célula Kids da nova família, que é uma realidade, que parece um sonho, mas é uma realidade. Eu não sei se vocês vão se lembrar
é das primeiras vezes que eu estive aqui contando como tudo começou, que o meu desejo, né, era levar a minha neta para um culto infantil numa igreja, e naquele dia nós procuramos ali um lugar por conta de uma situação que estava acontecendo, e não tinha uma igreja naquele momento com um trabalho infantil. Eu liguei para vários lugares, procurei ali, porque eu queria levá-la naquele dia, né? E comecei a orar, e o Senhor falou ao meu coração: você foi chamada para isso, para falar de mim às crianças, aos pequeninos. E foi, não sei se vocês estão lembrando desse transbordo que eu dei aqui, mas foi algo tão forte, tão intenso. Eu estava tomando banho ali debaixo do chuveiro, eu saí correndo daquele chuveiro, fui falar com meu esposo, falei, se o senhor confirmar na boca do meu esposo. E aí, quando eu falei, meu esposo falou, isso, junta as crianças aqui em casa, traz a Bela e as outras crianças e faz o que você sempre fez, né? Fala de Jesus para elas. E foi tão interessante naqueles dias, porque a Bela tinha feito aniversário, meu esposo estava internado, vocês se lembram? Ele ia passar por aquela amputação por causa da diabetes, e a Bela tinha falado assim que tinha um desejo de comemorar o aniversário dela, e ela queria um presente, que eu contasse histórias de Jesus no dia do aniversário dela. Então nós fizemos o aniversário, contamos a história de Jesus, e ali começou. E quando eu contei isso aqui para vocês, logo, bem rapidamente, vocês me abraçaram. A família Transbordo veio junto comigo em amor e em ação. E começaram a chegar crianças e cada vez mais crianças. E aí a nova família, a Igreja Nova Família, abraçou também aqui o Ministério Kids. E quando a Mônica e a Ana vieram aqui em Montes Claros, elas já trouxeram para mim, né, aquele banner com o Kids Real. E agora tudo era uma realidade. Era uma célula das crianças, dos herdeiros do reino, dentro da minha casa. E esse período todo de um ano, a nova família cuidando das crianças comigo no campo, e a família Transbordo cuidando das crianças comigo ali no campo. Tudo que aconteceu ali durante esse um ano foi porque o Senhor levantou essas duas famílias, que é uma família só. Somos a família de Deus, servindo em amor aos pequeninos de Jesus. E todo o processo que nós vivemos, cada criança chegando, cada criança que chegava era um universo, cada criança que o pai trazia para a gente cuidar era uma história que ia se entrelaçando com as outras histórias, e o Senhor estava desenhando ali para mim tudo que Ele queria através, o propósito dele através dessa célula Kids. Eu fui vendo crianças ali chegando, crianças que vêm de famílias disfuncionais, crianças que foram, né, com carência de paternidade, crianças que nunca tiveram uma referência de paternidade. O Senhor dizia: eu quero que elas conheçam o Abba Pai. Você vai contar para elas que há um pai que ama, um pai que não vai embora, um pai que cuida, um pai que protege. E todo esse processo lindo, nós temos visto essa construção dia após dia. Mas Deus, ele é sempre abundante, generoso. Então nós começamos a sonhar já aqui nos últimos meses, desde o mês de abril e maio, com a comemoração de um ano do Kids. E na minha mente eu queria aquela festa assim, festa de criança mesmo, que eu sabia que algumas crianças nunca tinham feito festinha de aniversário, com bolo, com docinho. Então comecei a sonhar, colocar isso aqui, né? A Mônica veio junto nesse sonho, a nova família veio junto nesse sonho, a família Transbordo também.
transbordou do coração de vocês é muito amor, que foi chegando aqui em formas de ofertas, e nós fomos preparando tudo aquilo ali, né? Já comprando as coisas, pensando como seria. Vamos fazer de uma maneira que as crianças sintam todo esse amor, todo esse cuidado do pai. Mas no dia 7 de abril, eu preciso contar para vocês como o nosso Deus é maravilhoso, poderoso, e ele sempre nos surpreende, porque ele sempre tem mais, ele sempre tem mais. Eu já estava tão feliz, porque eu sabia que com todo o cuidado, todo o amor, esse transbordo de amor que a nova família enviava, e vocês aqui do transbordo, muita gente enviando as ofertas, eu sabia que ia dar para fazer tudo lindo. Ia ter bolo, ia ter docinho, ia ter todas as coisas gostosas que as crianças, né, faz a alegria das crianças. Mas no dia 7 de abril, a Neife, a irmã Neife, que me ajuda aqui, ela me chamou na casa dela e bem cedinho, ela falou: "Você está em casa?" Eu falei: "Estou em casa. Dá um pulinho aqui na minha casa que eu preciso conversar com você." Fui na casa da Neife e aí ela falou: "Cíntia, eu tô com tanta vontade de, no ano do Kids, a gente sortear umas Bíblias, porque as crianças não têm Bíblia. A gente usa sempre a sua Bíblia, então seria tão bom que as crianças tivessem a Bíblia delas." E eu falei: "Nossa, ia ser um sonho mesmo, Neif, vamos fazer isso." Bom, mas o recurso que a gente tem, né, a gente vai ter que, a gente já está orçado todas as coisas, mas Deus é Deus de provisão, Ele pode enviar, a gente compra algumas Bíblias e faz o sorteio. Só que naquela hora, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, meu coraçãozinho falou: "Ah, mas criança, quando vê uma recebendo uma coisa e a outra não recebe, não é como a gente adulto, né? É diferente, a criança sente muito isso." Aí eu falei com ela: "Ai, Neif, mas será que vai ser bom fazer esse sorteio? Porque nós temos pequenininhos, elas não vão entender, vão ficar tristes, a gente dá para um e não dá para o outro." E aí ela falou: "Olha, eu já me adiantei ontem lá na igreja e eu falei com o meu pastor e tinha 5 Bíblias lá usadas, mas elas estão assim no estado bom de conservação. Ele doou essas Bíblias para mim fazer o que eu quiser com elas. A gente troca a capa, a gente faz uma capa bem bonita, você é muito criativa, você monta uma capa legal e a gente sorteia, a gente fala com as outras crianças que na semana, em outubro, no mês das crianças, a gente vai dar mais Bíblias." E ela falou assim: "Aí a gente vai comprando aos pouquinhos, a gente se organiza, né, com as ofertas que a gente tem e vai tirando todo mês a gente compra uma Bíblia. E aí quando foi em outubro, a gente consegue dar as Bíblias para as crianças." Aí eu falei com ela: "Ah, tá bom, então vamos fazer assim." Mas eu falei que tá bom, só que no meu coração não estava bom. E o Senhor conhece todas as coisas, né? Família Transbordo, eu preciso dizer para vocês e nova família, eu não tive nem tempo de orar a respeito do assunto. O nosso Deus é o Deus que sonda, que conhece, que prescruta os nossos pensamentos e o nosso coração. A palavra do Senhor, o salmista diz que antes que suba uma palavra à nossa boca, ele já sabe, ele já conhece. Eu saí da casa da Neif, a Mônica e a Ana sabem como é lá na minha casa, em Montes Claros. A gente sai, a casa dela é praticamente de frente à minha. Eu atravessei uma rua. Eu só atravessei a rua. Entrei dentro da minha casa. Comecei a lavar a minha louça. Meu celular fez aquele toquezinho. Chegou mensagem. Aí eu peguei para olhar. Era mensagem de uma irmã aqui do transbordo. E ali ela estava. Eu mandou um áudio. Eu abri o áudio. Ela estava falando de um sonho que ela teve. Ela está em outro país, na Escócia, é a Samira. Ela estava lá dormindo enquanto eu estava conversando com a Neif, né, na noite anterior. E ela teve um sonho com a gente aqui do Kids, com as crianças.
E ela estava no sonho conversando comigo a respeito das crianças. E aí no áudio, isso no dia 7 de abril, no áudio ela fala assim: então, Cíntia, eu acordei assim com aquele sonho, e tão feliz com aquele sonho, tão maravilhada. E contei para o meu esposo, e o meu esposo falou: você já está até sonhando com as crianças lá em Montes Claros? E aí ela contando, e ela disse: então, eu estou com desejo de dar a Bíblia cada uma das crianças do Kids. Eu vou ligar para a Mônica, eu vou conversar com a Mônica. O que que você acha? Ela dizia assim no áudio: o que você acha da gente ofertar uma Bíblia para cada uma das crianças? Como não nos maravilharmos com esse Deus? Eu te pergunto, como? O Senhor, Ele faz a gente sonhar com os sonhos dele, literalmente. Ele nos faz sonhar com os sonhos dele, literalmente. Gente, ali eu pulava, eu gritava, e meu filho saiu de dentro do quarto, Mateus, mãe, o que está acontecendo? Eu falei: Mateus, você não acredita. E eu comecei a contar para o Mateus, eu estava na casa da tia Neife, eles chamam a Neife de tia, né? Pelos longos anos de amizade. Eu estava na casa da tia Neife, a tia Neife falou isso, e a tia Neife trouxe 5 Bíblias, né, já usadas, e fui contando para ele, e ele: calma, mãe, respira, mãe. Calma, respira, conta devagar. E eu falei: mas enquanto isso, Deus já tinha feito a Samira em outro país sonhar, sonhar e desejar, e gerar o desejo nela de entregar para cada criança palavra, a palavra maravilhosa do nosso Deus. E ali eu contando para ele, chorando, emocionando. E o Mateus ficou assim, olhando para mim com aquele olho arregalado. Ele falou: mãe, Deus é Deus mesmo, né? Falei: Deus é Deus mesmo. Deus sabe de tudo mesmo. Falei: Deus sabe de tudo mesmo, filho. E ele falou: mãe, mas isso é muito incrível. E ficamos os dois ali. Mãe, coloca o áudio aí de novo, deixa eu escutar esse áudio. E aí eu colocava o áudio, ouvindo, ouvindo. Aí eu respirei, fui gravar para a Samira e falei: Samira, eu estou aqui me recompondo de muita emoção. E contei para ela o que tinha acontecido e falei com ela: eu vou sair agora correndo para a casa da minha vizinha, da Nefe. Eu preciso contar isso para ela, isso vai fortalecer muito a fé dela. E eu não sei se vocês se lembram, Deus, ele é tão cuidadoso e ele faz tudo com uma extensão muito maior. Ele faz tudo de uma forma tão mais ampla do que a nossa mente pode entender. Já é maravilhoso tudo aquilo que estava acontecendo. Mas essa foi a semana que eu tinha pedido oração pela Ney, que ela não estava bem, ela estava com o desejo de já ter desistido do trabalho com o Kids, ela não estava emocionalmente bem. Então eu sabia que aquilo ia fortalecê-la em fé, ia trazer um renovo para o coração dela. A gente tinha orado pela vida dela aqui no Transbordo numa quinta de oração. E isso aconteceu numa sexta-feira. O Senhor é tão fiel, Ele é tão generoso, Ele é tão maravilhoso. É um Deus de detalhes, é um Deus de cuidado. E aí, quando eu cheguei na casa dela contando, aquilo ali encheu, foi um transbordo. Como diz uma amiga que eu tenho aqui em Montes Claros, era glória, aleluia subindo, glória, aleluia descendo, porque foi assim, a gente, era tão palpável o cuidado, o amor do Senhor. E eu falei com ela: olha só, nenhuma criança vai ficar sem Bíblia. Cada uma vai ter a sua Bíblia. E aí foi aquela coisa maravilhosa. A Samira entrou em contato com a Mônica, né? Elas começaram a organizar isso. A Débora, que está aqui, participou também da compra das Bíblias. Foi algo tão lindo. Eu vou colocar para vocês daqui a pouco o vídeo do dia que chegou as Bíblias em casa, né? A gente naquela expectativa. E todas as ofertas aqui que são feitas para o transbordo, né? A Mônica, ela tem esse cuidado de orar, de clamar ao Senhor, para que o Espírito Santo, né, ele faça conforme é o desejo do Pai. Então,
Deus já tinha, né, colocado aí no coração da Mônica a celebração de 1 ano do Kids aqui, a nova família, todos envolvidos. Mas essa, como eu digo, essa cereja do bolo, essa surpresa maravilhosa, porque às vezes Deus realiza sonhos que a gente nem sonhou, né? E ele de uma forma tão maravilhosa que não tem como a gente dizer assim, foi o acaso, né? Foi do coração do homem. Não, ele é o Deus que move o coração. A palavra do Senhor diz que Deus move o coração do rei em favor daquilo que ele deseja, ele move os nossos corações. Eu sei que a mesma alegria que eu senti ali de preparar, de cada carinho, cada detalhe da comemoração desse 1 ano, eu sei que vocês também estavam vivendo esse carinho, essa alegria, a nova família do mesmo jeito, né? Algumas pessoas me mandavam mensagem: como tá aí? Tá faltando alguma coisa? Tá tudo certo? Eu falava: tudo certo, tá tudo lindo. Você já pensou nisso? Você pensou naquilo? Como você vai fazer? Isso é tão maravilhoso, isso é o amor de Deus. É o amor de Deus que vai transbordando e ele vai tomando forma, ele vai tomando vida. E naquele dia, então, né, a gente começou os preparativos para as Bíblias e olhando Bíblia. Então, veio Bíblia, né, para o adolescente, com uma linguagem mais compreensível para eles, né? A gente teve esse cuidado. A Bíblia da criança, do pequenininho, toda ilustrada. E a Mônica achou gente, a coisa mais linda, que eu tô tão apaixonada com ela. É um devocional infantil. Pensa! 365 dias da palavra. E foi tão lindo, porque eu não tinha pensado nisso, né? Eu não conseguia nem pensar, eu só conseguia comemorar. Vai ter Bíblia, vai ter Bíblia. Mas elas pensaram em tudo. Eu quero, né? Eu preciso deixar essa gratidão aqui pelo cuidado da Mônica, da Débora. Elas escolheram ali tudo direitinho. E esse devocional, quando a Mônica me falou, nem ela imaginava, nem eu, né, Mônica? Ele foi direcionado do coração do pai para os autistas. Por quê? Porque áudio, ele tem áudio, os autistas, o que não é verbal, ele entende tudo que a gente fala com ele, mas ele não é verbal, ele não consegue ler, né? O outro também. Então, esse devocional, ele tem ali o QR Code que você coloca e sai o som da leitura da página do dia. Então, foi maravilhoso. O primeiro que eu entreguei foi para esse autista, que ele vive lá, né, na onde eu tenho a chácara, no Belvedere. E antes do dia do Kids aqui, né, da comemoração de 1 ano, eu fui lá entregar para ele. Eu vou colocar para vocês aqui também. E foi maravilhoso, porque Deus, ele é tão generoso, ele é tão cuidadoso. Deixa eu contar para vocês, o hiperfoco dele é o som. Olha como Deus é maravilhoso. E quando a Mônica falava comigo, ela falava assim: Tanuri, eu achei um aqui, eu tô achando ele interessante. Lembra disso, Mônica? Eu tô achando ele interessante, porque é um devocional e tal, mas assim, não sei o quê. E nem eu me atinei para aquilo, gente. Quando chegou que eu abri, na hora que eu abri, o Senhor falou, porque a Bíblia é para todos, porque não vai ter exclusão, tem inclusão, é para todos. E eles vão ouvir a minha palavra, eles ouvirão a minha palavra. E o hiperfoco do Bruninho é o som. Então, quando eu cheguei, que eu coloquei, que ele ouviu o som, gente, foi incrível demais. A alegria dele. Só que agora não era qualquer som, era o som, palavra de Deus, chegando ao coração do Bruninho. Foi muito lindo ver a emoção das crianças. Eu não sei se vocês acompanharam aqui o vídeo. Débora, o nosso Deus, ele conecta propósito.
Nosso Deus é lindo demais, maravilhoso demais. Como não render graças para esse Abba, Pai? Ele é o Pai cuidadoso, generoso, amoroso. Nenhum detalhe foge dele. Nós podemos, passa despercebido a nós muita coisa, não é verdade? Mas com o nosso Pai, não. E aí o Senhor falou comigo, o primeiro abraço, a primeira Bíblia para o Bruninho, né? E eu fui para ali. E eu não sei explicar para vocês a alegria. Ele estava dentro do carro, um carro que fica lá parado, com o som ligado, porque ele se acalma com o som. Então, quando está agitado, tem que ligar algum som para ele. Ele estava ali dentro do carro, ouvindo um som. Vocês vão ver na gravação do vídeo. Eu chego, entro dentro do carro, começo a mostrar para ele o livro. Ele não dá nem muita importância. Mas quando a gente coloca ali para sair o som, a reação dele foi maravilhosa. Ele olhou então para mim, ele não consegue, né, ter muito contato visual. Ele olha para mim, ele encosta a cabecinha assim em mim. Ele estava escutando um som, e um som não só agradável ao ouvido dele, eu creio que é o espírito dele. E os pais ficaram maravilhados. E nós estamos cuidando daqueles pais. E eu pude pegar uma das Bíblias e entregar para a mãe do Bruninho. E ela ficou como uma criança, ela chorava ali com aquela Bíblia. E ela, é para mim, eu não tenho uma Bíblia, eu falei, é para você. E ela ficou maravilhada ali com aquela Bíblia. Eu vou colocar aqui para vocês o vídeo que ela postou a respeito da Bíblia. Aquilo foi mais do que um presente. Foi realmente uma experiência espiritual para ela. Foi um abraço do pai para ela. Deus, ele é fiel, ele é cuidadoso, ele é amoroso. E no dia que nós entregamos ali no Kids, toda aquela festa linda, tinha bolo, tinha docinho, tinha muita coisa gostosa, mas tinha aquilo que não se pode comparar em delícias. Tinha a palavra do Senhor. E quando eu contei para eles como aquela Bíblia chegou, eu ia fazer uma foto com todos, escrever uma legenda, né? De gratidão para a família Transbordo, para a nova família. Aí uma das crianças, que já é adolescente, ela falou assim: tia, eu quero falar para ele. Eu falei, quer falar? Então vamos falar. E todos queriam falar. Gente, eu tive que fazer assim, não vai dar para todos falar. Os 5 primeiros que pediram para falar. E aí a gente gravou, né, os vídeos de gratidão. E foi muito lindo tudo aquilo ali. E eu sei que agora a célula Kids Infantil ela vai para um outro nível, porque o Senhor já tem me falado agora como é que a gente vai trabalhar com essas crianças dentro da palavra. Deus é maravilhoso. Eu precisava transbordar toda a minha gratidão a você, ao Senhor, à família Transbordo, à nova família, porque vocês são gente que transbordam aqui em Montes Claros, na célula Kids. Glória, honra e louvor ao Senhor. Amém. Amo vocês. Muito obrigada por me ouvirem nessa manhã. Meu Deus! Ouvindo os detalhes assim, né, Tanuri, passa um filme na nossa cabeça da fidelidade, do amor de Cristo, coisa que aos nossos olhos realmente assim, não, isso não tem como acontecer de forma alguma. O máximo que tem como acontecer é ter algumas crianças e a gente falar de Jesus com aquelas crianças, porque a gente não tem espaço, a gente não tem comida, a gente não tem Bíblia, a gente não tem nada. E realmente a gente não tem nada, mas o Senhor tem tudo, né? E ele só precisa de um coração voluntário. E ele achou. Se ele achou, ele só precisa que a gente seja a ponte dele. Glória a Deus por isso. E eu louvo a Deus demais pela vida de vocês, família do Transbordo, que ora por Montes Claro, que ora pela vida dessas crianças, que quando entra no quarto de vocês não esquece de nenhum pequenino, mesmo não sendo filho de vocês. Mas é isso que o Senhor faz, né? Ele nos conecta assim para ajudar um pelos outros. E aí a nova família veio junto, quando abrimos isso, né, da célula de Montes Claro, entenderam que é nova família e se disponibilizaram em ajudar Montes Claro. E eu fiquei assim muito maravilhada, porque por muitas das vezes as ofertas nem passam por mim, as ofertas vão direto. E eu falei, Senhor, Tu és um Deus
fiel. Eu louvo a Deus pela vida da Cintia, porque com toda a debilidade, né, com toda a dificuldade, não se prostra e nem cria desculpa para fazer as coisas do Senhor. Então eu tenho certeza que o Senhor está nesse negócio. Isso alegra demais o meu coração. Então vocês continuem orando para o Senhor continuar fortalecendo essa mulher e enviar, né, pessoas como tem enviado a Kátia, como tem enviado a Neif, para estar ali, né, a Bárbara, filha de Kátia, Francisco com violão, e tem se montado dias. E orem, família, pela vida de Darlan, do Ru, porque tudo começou nele, né? Ele disse o sim, a casa foi aberta, então que o Senhor continue ministrando no coração dele para que ele possa, assim, ficar, sabe, mais cativo a ouvir a voz do Senhor. Cíntia, que Deus te abençoe, assim, grandemente. Você sabe que você é um presente realmente de Deus para mim. Eu falo que eu me apaixono a cada dia mais pelo Senhor, por ouvir as histórias de Tanuri. Então, que o Senhor nos ajude, né? Glória a Deus por isso, por mais esse transbordo. Ele vai ficar gravado aqui, você pode compartilhar com o seu irmão, com o seu vizinho, aqueles que estão assim perdidos, com os sonhos, já nem sonham mais. Você pode dizer: olha o que aconteceu, o nosso Deus é um Deus que faz. E assim compartilhar esse transbordo com as pessoas, viu? Eu quero estar chamando a Maia aqui para estar orando aqui pela vida da Cíntia, pela vida do gente que transborda nessa manhã. A Maí, você tá aí? Deixa eu ver se consigo ver a Maí. Ver se a Maí tá aqui. Então vamos orar. A Maí deve estar acabando aí. Tudo tem um propósito. Estamos todos conectados em um só, hein? Então vamos lá. Obrigada, Tanuri. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada, obrigada, Jesus. Tu sabe como meu coração tá, Pai. Tu sabe como ele tá grato, Senhor. Tu sabe da tua bondade nas nossas vidas, Pai. Obrigada por essa casa. Obrigada por Montes Claros, obrigada pelas pessoas, Senhor, que se levantaram, se disponibilizaram e estão ajudando. Obrigada por esses corações, Senhor, abençoadores, que o Senhor também tem nos conectado. Guarda a vida de Samira, Senhor, seja com ela. Guarda a vida de cada uma aqui, Senhor. Guarda a vida daqueles que estão para chegar, porque nós estamos prontos para receber, Senhor, o novo do Senhor. Obrigada, Deus, por essa manhã gloriosa. Obrigada pelo presente que o Senhor me deu. Obrigada pelo presente que o Senhor me concedeu. Te louvo e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, minha irmã. Obrigada, Taduri. Obrigada a você. Obrigada, Lila Silver. Glória a Deus por isso. E a gente se vê amanhã, hein? Beijo, família. O transbordo está gravado, hein? Beijo. Obrigada, Lila.